compartilhar com a gente os seus conhecimentos, as pesquisas, né, num movimento assim, de valorização da sensibilidade, de valorização da nossa história aqui da instituição, né, desses professores que são de uma geração anterior, que foram, muitos deles foram professores aqui falando nesse momento. Né? Então, essa, vamos dizer, essa é a cola, né, que une esse seminário, né, que faz esse seminário existir. Então, nesse semestre nós teremos 4 encontros, né? O primeiro foi com a professora Maria do Carmo, sobre o Brasil e Histórias. Hoje o professor Lincoln Pena, do Instituto de História, falando sobre biografias e autobiografias, contando a experiência dele no último livro sobre Che Guevara. E na próxima, que vai ser no dia 23 de maio, depois de uma série enorme de feriados, com a professora Creuza Capalvo, que é uma fenomenóloga, uma difusora da filosofia luceriana no Brasil. Uma senhora já de mais de 80 anos que vem prestigiar a gente aqui. Tá? E o último é com o nosso velho conhecido professor Hugo Pegoraro, que abriu os trabalhos desse seminário sênior e vem participando, fez 3 semestres, vindo todo mês. Né? Então ele deu mini cursos, mas aí esse ano ele pediu que é só dar uma palestra por semestre. Então ele vem esse ano, ele vem falar de Santo Agostinho, sendo que nos outros semestres ele deu um curso de introdução a ser mini cursos, né, de introdução a ser tempo, um outro sobre a verdade, um outro sobre os históricos, que foi o último. Então, eu e a Bruna, nossa cinegrafista e editora, nós registramos todos os seminários, então tem disponíveis em CD, tá? Aí quem quiser pode comprar comigo, custa R$5 cada CD, mas nem todos, isso aqui às vezes são 2 CDs, eu recomendo o número de palestras que tem, tá? Aí a gente sob consulta, quem se interessar pode deixar a reserva comigo. Tem os 3 seminários do professor Lindo e o sênior do ano passado, do primeiro e segundo semestre, ok? E as apostilas são transcrições dos cursos. Por enquanto, eu só tenho transcritos esses 2 cursos, da introdução a tempos históricos. A verdade está quase pronta. Esse é só me solicitar primeiro que eu mando o PDF. Tá? Esse não tem custo nenhum. O outro é o custo da impressão do CPK. O que mais que eu tinha que dizer? Tem ainda alguns certificados comigo de seminários anteriores. No último dia, eu vou perguntar se alguém conhece para entregar. Tá? Hoje o professor trouxe vários livros aqui que a gente pode ver, livros que eles publicaram, que ele publicou, perdão, e tem aqui esse aqui na venda, tá? R$40, na verdade, que é sobre o tema da palestra de hoje, não é? Que vai desenvolver mais um dia. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tá? Só gostaria de, apesar de hoje a sala não está cheia ainda, mas tem bastante gente inscrita, tem 70 pessoas de 8 universidades diferentes, tá? E de mais de 10 cursos diferentes, ciência da educação, filosofia, ciências sociais, história, letras, psicologia, alguns doutorandos da arte de psicanálise, da filosofia. Então, tem o público que frequenta esse seminário bem democrático, de várias instituições, não é só tá? Bom, então vamos começar isso aqui. Então, hoje a gente tem o prazer de estar com o professor Lincoln Pena. O professor, ele é graduado em História pela UERJ em 68. Fez o mestrado na Universidade de Toulouse, na França, e em 70 fez doutorado em História Social na USP, em 94. Suas pesquisas se concentram na história do Brasil e República, principalmente nos seguintes temas: florianismo, movimentos políticos do Brasil republicano, intelectuais orgânicos e inorgânicos do Brasil contemporâneo, imprensa comunista e nacionalista. Recentemente tem se dedicado a estudos biográficos e autobiográficos, que é o tema da nossa palestra hoje. Ele se ocupa com a consultoria política e estudos estratégicos para várias instituições. Lecionou no Departamento de História, atual Instituto de História aqui da UFRJ, de 81 a 96, quando entrou naquela terrível aposentadoria expulsória, né, de 70 anos, que ele estava no auge da carreira e se era aposentado. Desculpe a minha direção, mas é a minha opinião pessoal, né? Na área de humanas, né, a gente chega no auge de 60, 70 anos, né? Isso até é uma questão que eu volto e chamo a atenção, e as pessoas como a gente sabe que o auge da carreira é lá na 6ª, 7ª década de vida, é importante cuidar da saúde, né? Para chegar bem lá nessa época onde você está com a sua atividade intelectual no auge, né?
Uma Mulher de Luta, que é uma biografia de uma mulher da Petrobras que trabalhou, que criou a Companhia Petróleo Nosso, né? E atualmente ele é presidente do Movimento de Defesa da Economia Social. Desculpa, Economia Nacional, perdão. Bom, então eu agradeço muito a generosidade do professor de participar desse seminário, bom? E eu agradeço a presença de vocês. E a presença daqui no final, quem assinou, vem assinar, por favor. Tá? Obrigado, Sara. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes, deixa eu tirar uma foto. Vocês permitem? No final, eu tiro uma outra para também incluir os retardatários. Isso é um registro. Deixa o cavaleiro sentar ali. Bem, claro que eu quero agradecer ao organizador desse projeto, que eu refuto muito importante para a história da instituição dessa unidade, FIX. Quiseram que outras unidades também fizessem o mesmo, porque é importante que a gente tenha a memória daqueles que produziram, viveram, participaram da vida acadêmica e, consequentemente, contribuíram com um pequeno elo para a cadeia do conhecimento e da difusão do conhecimento. Portanto, eu quero agradecer e parabenizar a Sara, ao professor Antônio Lobo, não sei se tem mais outros responsáveis, mas enfim, todos os que direto ou indiretamente estão contribuindo para que a gente registre a presença daqueles que conviveram durante algum tempo nesse espaço acadêmico. E já que nós estamos falando em reconhecimento e memória de pessoas que passaram por aqui, eu não poderia deixar de fazer um registro, até de certa maneira afetivo, porque nós estamos na sala do professor Celso Lemos. Possivelmente a grande maioria aqui não o conheceu. Eu o conheci, curiosamente, fora do ambiente acadêmico. Eu era ainda adolescente, quando meu pai, que também era professor de filosofia, Antônio Gomes Pena, por sinal, foi também docente do curso de filosofia, quando ele funcionava ainda na velha Faculdade Nacional de Filosofia, da então Universidade do Brasil. Então, ambos iam ao Maracanã, aos domingos, assistir preferencialmente os jogos do Flamengo. Não esse Flamengo está aí, mas aquele Flamengo, né, tricampeão da década de 50. E me levavam junto. E eu achava muito estranho, porque na visão de quem tinha na ocasião 17, 18 anos, um homem de 50 anos era uma pessoa velha, idosa. Ele ia sistematicamente com o seu paletó cinza, sem gravata, mas com uma camisa amontoada até em cima, a assistir ao lado de torcedores na arquibancada, numa época que o Maracanã, velho Maracanã, tinha arquibancada de cimento. Você não podia ficar muito tempo sentado, a menos que colocasse um apoio qualquer, etc. E aquele senhor circunspecto, sisudo, professor de lógica, na hora do gol, ele se tornava um torcedor como outro qualquer, desmanchando a sua felicidade. Anos mais tarde, viríamos a ser colegas aqui, ele já aqui na UFIX, no departamento de filosofia, e eu lá no departamento de história. Então, é um registro que eu faço, já que a sala leva
Celso Lemos e uma pessoa que foi provavelmente o primeiro, juntamente com a professora Maria Linhares, que eu conheci daquela velha guarda, né, que nos antecedeu. Bem, o tema que eu escolhi para hoje, biografias e autobiografias, é uma das minhas, digamos assim, preocupações ou um dos meus objetos de reflexão, de pesquisa, de estudo. E pensei nesse tema por duas razões. Primeiro, porque me parece que é um tema que tem uma certa atração, uma certa sedução, um certo interesse, porque ele extrapola a área de história, ele extrapola a área de literatura, tá? Ou de qualquer área de conhecimento, porque falar dos outros, bem ou mal, é falar de nós mesmos. Quer dizer, desde cedo, o ser humano teve essa necessidade de se reconhecer no outro. Esse reconhecimento no seu semelhante deu remotamente origem ao que nós convencionamos chamar de biografias. É claro que as biografias que foram feitas há muito tempo atrás retratavam grandes figuras, grandes personalidades, não? Os príncipes, os imperadores, os generais. Isso até, pelo menos, o século XIX foi uma constante do ponto de vista dos escritos biográficos. Não? Por exemplo, até o século XIX, ninguém poderia se imaginar se autobiografando. Essa história de si, como alguns já denominaram, é uma coisa muito recente. Não? E o próprio estudo da biografia, durante muito tempo, foi, na realidade, uma história de vida, quase que uma anamnese. A pessoa é retirada do contexto e examinada como se ela própria produzisse história. Como nós sabemos perfeitamente que a história é uma relação social. Não? É impossível você retratar alguém isoladamente do seu contexto, do seu lugar.